Oi, gente, meu nome é Ana Beatriz. Eu vou gravar para vocês uma revisão de PVT, que é Princípio dos Trabalhos Virtuais, para a matéria de Teoria das Estruturas. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que PVT é um método para calcular o deslocamento. Em Teoria das Estruturas, a coisa que a gente mais vai fazer é calcular o deslocamento. Então, PVT é mais ali um método que nos ajuda, nos auxilia a calcular o deslocamento, certo? E vou voltar com vocês um pouquinho mais para a gente rever os tipos de forças que existem, né? Existem 3 tipos de forças. Existem as forças internas, as forças reativas e as forças ativas. As forças internas são forças que só aparecem quando há uma separação. E aí a gente consegue ver aqui que apareceram essas forças, certo? A gente também conhece essas forças internas como por outros nomes, né? Uma força interna é um momento fletor, é uma normal, é uma cortante. Então, isso são forças internas. Agora, indo para as forças reativas. A gente conhece forças reativas como reações de apoio. Então, aqui um apoio de primeiro gênero, por exemplo. Existem forças na vertical. Um apoio de segundo gênero, força na vertical e na horizontal. E uma de terceiro grau, né? Terceiro gênero, na verdade, terceiro grau. Terceiro gênero, que é o momento, a cortante e a horizontal aqui, certo? E agora a gente vai para a força ativa, que é a força mais importante para trabalhos virtuais. Daí você me pergunta o que é uma força ativa. Força ativa é uma força que age externamente na estrutura, mas que provoca um movimento nela. Aqui, por exemplo, existe uma carga P. Aqui uma força M vezes G. Essa aqui é bem a física que a gente já viu na faculdade antes, certo? Agora, a gente indo aqui para trabalhos virtuais, vou mostrar para vocês. Existe aqui um exemplo, né? Um elemento. E existem forças que estão puxando ele em direções diferentes aqui. E cada uma dessas forças provocam um deslocamento, certo? Um delta. Então, o que é força 1 provoca um deslocamento delta D1. A força 2, um deslocamento delta D2. E a força 3, um deslocamento delta D3. E mais uma vez, para aquecer aqui o nosso coração, como a gente já sabe lá de física, é que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A gente vai se atentar aqui a essa parte que trabalha força vezes deslocamento, né? A variação ali. E uma coisa que eu quero falar para vocês, que é uma regra de trabalhos virtuais, mas é uma regra baseada em uma coisa importante. O que ela diz, né? Que a variação do trabalho virtual aqui dentro de um elemento, dentro de uma estrutura, ela tem que ser zero. Por que ela tem que ser zero? Porque a gente está buscando o equilíbrio. A gente não quer que a estrutura caia, a gente não quer que algo se rompa, certo? Então, por isso que o somatório aqui de trabalho, que é o somatório de forças, de deslocamentos, tem que ser zero. Tem que somar zero, porque nós estamos em busca do equilíbrio. E sabendo disso, a gente vai para essa fórmula, né? Que na verdade é a regra escrita de um jeito diferente, que é a variação aqui, né, de trabalho, que trabalho também pode ser tanto escrito assim como assim, é igual a F1 vezes delta 1, a F2 vezes delta 2 e a F3 vezes delta 3, mais qualquer outra força que possa estar atuando no elemento ou na estrutura. Isso tudo aqui, esse somatório, tem que dar zero, certinho? Agora a gente indo aqui para o princípio dos trabalhos virtuais em teoria das estruturas. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. O que eu quero falar para vocês é, quando cargas, no caso aqui uma carga distribuída ou uma carga pontual, ela age sobre uma estrutura, ela provoca um deslocamento, certo? Aqui a gente consegue, é uma coisa que vocês vão ver em teoria, é que a gente tem que perceber aquilo que está acontecendo na estrutura. Por exemplo, essa força aqui, na horizontal, tende a fazer isso aqui, né? Com a estrutura. Empurrar ela para o lado, certo? Essa força, essa carga distribuída de cima para baixo, tende a querer que isso aqui abaixe, certo? Aqui, ó. Então, isso é um deslocamento. A gente consegue perceber por conta do posicionamento dessas cargas.
Caso tivesse uma força atuando de baixo para cima, isso aqui seria assim, certo? Ou se fosse daqui para lá, a força, isso aqui seria assim, ok? Então, só para mostrar para vocês, o que a gente precisa levar é o quê? Toda carga numa estrutura provoca um deslocamento, certo? E o que o trabalho, o princípio do trabalho virtual faz pra gente? Ele nos auxilia e facilita os nossos cálculos, certo? Então, eu vou pegar a estrutura que eu tenho e vou colocar uma carga pontual, uma carga virtual, aonde eu quero saber onde é o deslocamento. Ah, eu quero saber quanto que é o deslocamento aqui. Vou colocar uma carga aqui. Quanto que é o deslocamento bem aqui? Vou colocar uma carga aqui. Que é justamente essa outra imagem aqui. No caso aqui, eu falei que eu quero saber quanto que é o deslocamento aqui no meio desse pórtico. Mas, como eu disse, poderia ser aqui também. Eu escolho o lugar e eu faço. Eu não posso escolher mais de um lugar por vez, certo? Então, vou trazer aqui para vocês, mais uma vez, para aquecer o coração, que é o quê? O trabalho gerado por essa carga, ele é encontrado calculando força vezes deslocamento. Então, o trabalho dessa carga aqui vai ser dado através da força, que é o valor dessa carga, vezes o deslocamento, que é o tanto que esse pórtico, essa estrutura vai se deslocar. Vou para vocês a fórmula do trabalho unitário, que ele é dado através dessa fórmula um pouco grande, que eu vou explicar para vocês o que é cada parcela dela, certo? Isso aqui é a carga virtual. Toda carga virtual, a gente coloca uma barra em cima. E aí, vocês percebem que ela aparece aqui nos outros elementos também. Isso aqui é o deslocamento. Então, esses dois aqui é o trabalho, tá vendo? Trabalho é força vezes o deslocamento. Então, aqui é o trabalho da carga unitária. E ela é igual à integral do momento virtual vezes o momento real. A normal virtual e a normal real, e assim por diante. Aqui, né, esse E significa o módulo de elasticidade, ele aparece as duas vezes. Aqui é o momento de inércia que a gente já conhece, aqui é a área. E o que eu quero falar para vocês é que esses dois últimos aqui, eles quase não aparecem, quase não são muito usados. Esse aqui, porque ele é muito pequeno. E esse aqui, ele só aparece em alguns elementos, por exemplo, de grelha. Então, a gente sempre tem que olhar qual é o nosso elemento para saber quais que a gente vai usar. Se vai usar só uma ou vai usar duas, sabe? É isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que existe a parcela virtual e a parcela real. Como eu disse para vocês que a gente tem que analisar a nossa estrutura, o momento, por exemplo, ele é calculado sempre que a gente tem pórtico e viga. E aí, eu trouxe para vocês aqui uma fotinha pra gente visualizar, né? Aqui um pórtico, que a gente conseguiu ver, e aqui uma viga. E aí, no caso aqui, a gente consegue até ver mais, né? Os apoios, enfim. E a normal, né? A parcela da normal aparece quando a gente tá calculando treliça, que é esse negocinho aqui que aparece várias vezes. Aqui é a foto de um telhado. Então, essa função aqui, essa fórmula, na verdade, ela tem 8 funções dentro dela, que existem 4 parcelas sobre o real, né, e sobre o virtual. Aqui é o exemplo de uma viga. Uma viga, vou dar um zoom aqui para facilitar pra gente. Aí a gente quer saber quanto que é o deslocamento bem aqui no meio da viga. Bem aqui no meio da viga. E aí eu coloquei o nome aqui de real, porque é como pra gente ir se situando, sabe? É como o exercício vai chegar. Então, o que chegou é isso. É uma viga que ela tem uma carga aqui pontual. Então, o que eu faço depois disso? Eu pego essa minha estrutura e transformo ela em uma estrutura virtual, que é copiar a estrutura. Essa minha estrutura, ela é igual. Até aqui é o tamanho dela, certo? E aí, o que eu faço depois que eu copiei a estrutura? Eu posiciono a minha carga virtual aonde eu quero saber o deslocamento. Lembrando que a gente falou que quer saber o deslocamento bem aqui no meio. Eu não quero saber o deslocamento aqui no meio, porque essa carga 5 aqui, ó, também tá no meio. É porque eu decidi que eu quero saber aqui no meio, que coincidentemente é onde tá o 5, certo? Mas eu também poderia colocá-la aqui, se eu quiser saber quanto é que é aqui o deslocamento com 1,5 aqui de L, certo?
Então, beleza. Diante disso, eu sempre gosto de ir me organizando dos meus cálculos de teoria através de uma rotina, sabe? Do que eu tenho que fazer, de um passo a passo, na verdade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer são diagramas. E dentro desses diagramas, eu vou calcular outros dois diagramas. Existe o diagrama de momento fletor real e existe o diagrama de momento fletor virtual. A gente vai começar pelo real aqui. O que a gente faz? A gente vai calcular as reações de apoio. Como a gente já viu em outras matérias, uma estrutura igual a essa, a gente pega este valor aqui, né? E divide por 2. Metade para cada lado é o valor da reação de apoio, certo? Vamos lá. A gente vai fazer o cálculo do momento na estrutura, né? A gente vai seccionar aqui a estrutura, porque eu quero saber quanto é que é o momento aqui a um determinado X de L. Então, vamos lá. A gente calcula, né? Eu quero saber quanto é que é o momento aqui, mx, e essa estrutura, e o que esse m, ele tá assim, né? No sentido anti-horário. Sentido anti-horário a gente conhece que é positivo, então eu coloco aqui mx. E agora eu vou vir com essa minha carga aqui, ela tá fazendo com que essa minha estrutura vá pra cima, né? Certo? Fazendo com que ela gire assim. No sentido horário. Sentido horário pra gente é negativo, então menos 5 sobre 2x, isso aqui é igual a 0. Eu vou passar tudo pro outro lado, pra gente saber quanto é que é o valor de mx, essa fórmula, né? E aí eu vou pintar ela aqui, gente, de amarelo, pra gente lembrar dela. Ela é importante. Ela a gente vai substituir quando estiver calculando lá as integrais, beleza? Agora a gente vai vir aqui calcular o diagrama de momento fletor virtual. E aí você pode estar se perguntando por que tem esse 1 aqui que apareceu, né? E é porque essa nossa carga aqui pontual, ela também é conhecida como carga unitária, que significa que a gente atribui para ela um valor igual a 1. Ah, por que 1? Porque ele facilita os nossos cálculos, né? Como eu disse, esse princípio veio para facilitar os nossos cálculos. Então, quando a gente tem aquela fórmula lá dos princípios dos trabalhos virtuais, que tem aquele P, se eu coloco um valor ali diferente de 1, eu tenho que pegar aquele P, dividir por todas aquelas integrais. Se eu coloco um valor diferente de 1, isso dificulta o nosso cálculo. Não é para isso que esse princípio foi feito, certo? Então, como a gente já sabe aqui, né, a gente pega esse valor aqui que é igual a 1, e aí vai metade aqui para cada apoio. Essas são as reações. Sabendo disso, a gente segue aqui, né? Vai fazer o cálculo do momento, que é seccionar aqui a estrutura. E como é um espelho dessa que a gente acabou de calcular, tá aqui, né? O momento no sentido anti-horário, positivo. O momento aqui no sentido horário, negativo. E aí, eu segui na minha fórmula, que eu também vou pintar ela de amarelo para facilitar, porque eu preciso dela. Vou colocar essa barrinha aqui no M, ó, que eu acho que ajuda vocês. A gente vai substituir esse valor lá dentro da nossa fórmula, tá bom? O que eu quero mostrar e falar para vocês é que essas equações, essas duas aqui, elas só valem para metade da estrutura. Aqui. Deixa eu trazer aqui para cima. Ela só vale para metade da estrutura. Se eu fizer desse outro lado, vendo, eu vou obter o mesmo valor que esse daqui, só que negativo. Aqui, por exemplo, eu fiz o desenho para vocês, a gente vai calcular aqui junto, só para mostrar para vocês que vai dar um valor igual, só que no sentido, no valor contrário. Então, eu quero saber quanto é que é o momento aqui, eu vou fazer um mx, e aí eu faço mx, tá no sentido aqui, ó, anti-horário, então ele é positivo. E aqui, ele tá empurrando isso aqui pra cá, que também tá indo no sentido anti-horário, que também é positivo. Mais 1 sobre, mais 5 sobre 2, x, igual a 0. Então, aqui fica mx igual a menos 5 sobre 2, x. Beleza? Isso é o que a gente tinha falado que iria acontecer. Agora, substituindo aqui, né, na fórmula, as informações que a gente tem, os dados, a gente vai calcular aqui juntos. Então,
Como a gente está fazendo uma viga, esses aqui, eles não são importantes, tá bom? Essas parcelas. Então, vamos lá. T barra é igual a 1 vezes o deslocamento, que é o que eu quero saber, é igual a integral de 0 até L dividido por 2. Vou dividir aqui no meio de M barra. M barra era o quê? É x dividido por 2. O meu M real é o quê? 5 dividido por 2 vezes x, certo? Isso aqui tudo dividido por aí, dx. Agora, a gente vai resolver isso daqui, ó. Vamos lá. Deformação é igual a integral de 0 até L dividido por 2 de... Como é que... Aqui fica, ó, 5x ao quadrado dividido por 4i dx. Resolvendo agora a integral, bom, a gente vai ficar aqui. A deformação é igual a 5x sobre 3 dividido por 12 é i, que vai variar, né, de 0 até L dividido por 2. Como a gente tem uma outra parcela, né, que é, esse aqui é só até metade da viga. A gente pode calcular essa equação aqui de cima multiplicando por 2, porque tem os dois lados da viga, né? Que é o que a gente já mostrou na figura. Então, a gente vai resolver isso aqui da seguinte forma. Então, aqui a gente vai ficar assim, né? O deslocamento é igual a 5L ao cubo dividido por 8 vezes 12 vezes EI. Isso aqui tudo multiplicado por 2. Que o deslocamento aqui vai ficar 5L ao cubo dividido por 48 aí. Esse aqui é o deslocamento da estrutura. É isso, se esse vídeo te ajudou, eu peço para que você possa estar se inscrevendo no nosso canal e curtindo esse vídeo. Qualquer coisa também pode deixar aí no comentário pra gente. Muito obrigada, boa noite.